Por favor. Bom Pai Celestial, obrigado, meu Pai, por essa terça-feira que o Senhor nos dá, pela oportunidade de estudarmos juntos de novo Tua palavra, meu Pai, sobre as orientações do pastor Evaldo. Abençoa, meu Pai, a mente, o coração dele, para que ele fale tudo que o Senhor colocar na mente, no coração dele para nos dizer, e que nós possamos absorver, meu Pai, esse conhecimento e compartilhar esse conhecimento também com os que estiverem próximos de nós e com nossas igrejas. Por favor, te peço. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, irmãos, estamos aqui mais uma Amém. vez. Estamos aqui mais uma vez no Escatom, hoje, 18 de agosto de 2026. O irmão Almir vai colocar aí os slides, nós possamos dar seguimento ao trabalho. Então, irmãos, estamos analisando a arquitetura das dores de parto de Israel. Uma análise dispensacionalista sobre a tribulação, as entidades proféticas e a plenitude dos tempos, né? Então, estamos caminhando junto com os irmãos. Irmão, pode passar os próximos slides. Recording in progress. Pode passar isso também, né? Está tendo eco aí. Tendo eco, né? Estou resolvendo aqui. O pastor está com dois vídeos abertos aí, está dando eco. Alguma coisa errada. Talvez seja algum microfone ligado. E agora? Continua. Ver aqui. Vou desligar aqui. Vamos seguir, pastor. Só se for aí. Pronto, agora? Melhorou. Agora parece que está bem. Tá bom agora. Pronto. Pode passar, irmão Almir, o slide. Estava com dois aparelhos, aí estava dando interferência. Aqui nós já comentamos na semana passada. Aí, irmão Almir, já também entramos nessa parte. Pode passar. Pode passar. Também. Pronto. Então, foi aqui que nós ficamos. Estamos analisando o princípio de dores e o fim das dores, período tribulacional, para que possamos desmistificar aquela ideia de que nós já estamos no princípio de dores, porque nós estamos sendo imediatistas, né? Nós torcemos para que o arrebatamento seja na nossa era. A gente não quer morrer, a gente quer ser revestido, e não despidos. Mas pode ser a qualquer momento. Entretanto, nós não podemos estar no princípio de dores, senão estaríamos dentro da tribulação. Isso, para nós que somos pré-tribulacionistas, é um contrassenso. Então, tem três pontos aí: o tempo exato do período. A 70ª semana é um período determinado e preciso de 7 anos, dividido em duas idades. Princípio de dores, claro que nós estamos puxando a 70ª semana, porque nós acreditamos que a igreja ela é uma lacuna profética, não plano B de Deus. E entre a 69ª semana que ocorreu lá no período tribulacional
Estão me ouvindo? Estou. Alô? Pronto, Eu estou ouvindo. O som está bom. deu uma travada aqui. O som tá bom. Estamos, Então, estamos ouvindo. durante o período tribulacional, nós temos a 70ª semana de Daniel. Entre a 69ª foi a entrada triunfal Sumiu o som. de Cristo e a 70ª Atos. Pronto. Alô? Alô? Pronto. Tá Atos. picotando o som. Pronto. Agora, tá ouvindo? Tá me ouvindo agora? Agora sim. Está ouvindo? Pronto. Sim. Então, entre a 69ª semana e a 70ª semana, nós temos a igreja, a dispensação da graça no meio. O clímax da rebelião. O período marca a manifestação final do tempo dos gentios, demonstrando a corrupção absoluta do governo humano sem Deus. E a restauração fiel, o propósito último do sofrimento, não é a aniquilação, mas a purificação do Vale dos Ossos Secos, preparando Israel escatológico para o reino milenar. Então, essa é apenas um preâmbulo aí para nós entrarmos mais no assunto. Pode passar, irmão Almir. Pronto, a gente tem aí o texto de Daniel com alguns colchetes. Esses colchetes é por minha conta, viu? Não tem nada a ver com a Bíblia, não. Um colchete que eu coloquei aí só para a gente poder pensar o princípio de dores e a grande tribulação. Então, o texto é Daniel 9, 24 a 27. Aí o Gabriel traz a visão para o profeta Daniel, que tinha pensado que, lendo o livro do profeta Jeremias, lendo o livro de Reis, que foi escrito pelo profeta Jeremias, e o próprio livro de Jeremias, no capítulo 25, ele entendeu que, depois de 70 anos, que foi o exílio babilônico, já viria a redenção de Israel. Lei do engano, não é assim que conta na teologia de Deus, no pensamento de Deus, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Então, veio essa revelação das 70 semanas. Então, vamos lá. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Teu povo não é a igreja, teu povo é Israel, e a tua santa cidade não é a nova Jerusalém, é a Jerusalém antiga. Então, era isso que Gabriel estava colocando aí para o Daniel. Com qual finalidade? Aí vem as 6 bênçãos. As 6 bênçãos, e quando a gente olha assim, terminando as 70 semanas, essas bênçãos são direcionadas para a nação de Israel. Quais são elas? Primeiro, extinguir a transgressão de quem? De Israel. Tem a ver com Israel. Dar fim aos pecados de quem? De Israel. Para expiar a iniquidade de Israel. Não tem nada a ver com a igreja aí. É Israel. Esse é o primeiro trio. O segundo trio é trazer a justiça eterna. Aí é Cristo trazendo a justiça eterna no milênio. Selar a visão e a profecia, porque depois que o milênio chegar, a visão e a profecia vai ser selada. E aqui, para ungir o Santo dos Santos, eu penso que não é o templo que vai ser construído por Cristo. Eu penso que esse para ungir o Santo dos Santos está ligado com Salmo 2, versículos de número 6, que diz: eu, porém, ungi ao meu rei no santo monte Sião. Então, ungir o Santo dos Santos é Deus o Pai ungindo Jesus Cristo, que é o Santo dos Santos. Então, eu penso mais nesta linha, que esse santo aí é uma pessoa, é Jesus Cristo, e não um local como o templo, porque o próprio templo é um tipo de Cristo que é o antítipo, né? Até o próprio templo. Então, esse versículo de número 24, ele traz para a gente, aí eu abro o primeiro colchete, milênio. Então, isso tem a ver com milênio. Essas 6 bênçãos têm a ver com milênio.
E 70 semanas tem a ver com o finalizar delas. Então, quando terminar as 70 semanas, porque no 69 foram já cumpridas, mas falta a 70ª se cumprir. Então, quando se cumprirem as 70 semanas, nós temos o milênio trazendo essas 6 bênçãos que estão aí. Aí agora ele vem no versículo 25 para chamar a atenção do entendimento. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, é aquela ordem de Neemias capítulo 2, 445 ou 444 a.C., até ao Messias. Então, desde a saída da ordem, 445, até o Messias, 32 ou 33. 32 se for 445, 33 se for 444. Então, até o Messias, até a chegada do Messias, aí nós temos, e ele dá coloca aí o príncipe que é o Messias, né? O príncipe com P maiúsculo, o príncipe é Jesus Cristo, no versículo 25. Haverá, até chegar Jesus Cristo, haverá 7 semanas. Para que 7 semanas? Porque ele pega as 70 e divide por 3, né? 3 etapas. 7 semanas para expressar os primeiros 49 anos, através dos quais foi reconstruída a cidade. A cidade foi reconstruída em 7 semanas, 49 anos. Mais 62, que são os 434 anos, que culmina com a entrada triunfal de Cristo, assentado num jumentinho, filho de jumenta, cumprindo Miqueias 2, Miqueias 5, versículo 2. Então você tem 434, que dá a entrada triunfal. Aí ele diz: as ruas e os muros, e o muro, as ruas de Jerusalém e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, aí, no versículo 25, nós temos o desenho, né? 69 semanas aí, no versículo 25, divididas em 7 mais 62, 69. Pronto. Aí você tem a entrada triunfal de Cristo lá em Jerusalém. Quando a gente chega no 26, que ele coloca depois das 62 semanas, a gente abre um colchete para dizer 69. Porque a gente não pode deixar passar despercebido o versículo 25. Então, se no versículo 25 tem 7 mais 62, 69. Quando ele diz depois das 62, ele está dizendo depois das 69, que é a entrada triunfal naquela semana da paixão. Então, aquela entrada triunfal, depois das 62, cumpriu-se as 69 semanas, aí vem lá, sexta-feira, será cortado o Messias. É a morte dele, mas não para si mesmo. E aí tem uma coisa que os aliancistas não gostam, porque eles querem linkar tudo junto, eles querem dizer que a 70ª semana, ela vem, as 70 semanas da Daniel vão se cumprir nos dias de Cristo. Uma ala reformada diz que é isso, outra ala diz que se cumpriu 3 anos e meio com o batismo de Cristo, que é a sua unção, e a morte dele, que deu 3 anos e meio, e os outros 3 anos e meio, não sei como, eles colocam espiritualizando, eles jogam para 2000 anos, né? Eles pegam 3 anos e meio literais e os 3 anos e meio que faltam, eles botam para o campo da não literalidade, da alegorização, da espiritualização. E aí é complicado. Então, a gente que tem uma interpretação histórico-gramatical consistente, então histórico-gramatical literal, aí nós dizemos, no verso 26, depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe. Esse povo do príncipe é o povo romano, e aí já é um problema para o aliancista, porque ele diz que o príncipe aí do versículo 26 é o mesmo príncipe do versículo 25, só que o do versículo 25 está com P maiúsculo, do versículo 26 está com P minúsculo. O povo do príncipe que há de vir não é um povo judeu, porque esse povo, ele, na profecia, ele vai destruir a cidade e o santuário.
E Jesus pega no sermão escatológico, ele fala da destruição do santuário, e antes do sermão escatológico, no contexto da entrada triunfal, ele fala da destruição da cidade. Ele diz que não ficará pedra sobre pedra, lá em Lucas, ele diz, não ficará pedra sobre a cidade, antes do sermão escatológico do capítulo 21, e no capítulo 21 ele fala da destruição do templo, do santuário. Então, se você bota aqui o povo do príncipe, que é o povo romano, e a gente que conhece a história, sabe? Se você pegar do ano 32, Jesus já está. O texto, Gabriel está colocando aí mais 37 anos. Aí já é algo interessante, porque depois das 62 semanas será cortado o Messias na entrada triunfal, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, o povo romano, que há de vir, é o povo do príncipe que há de vir. O príncipe que há de vir é o anticristo. E aí dá uma ideia de que ele vai ser, ele vai ter, para a gente é uma dupla cidadania, ele vai ser romano e judeu. Ele vai ter essa dupla cidadania, é um judeu romano que vai governar sobre o Império Romano. E aí esse príncipe que há de vir é romano também. E aí ele destruirá a cidade e o santuário no ano 70. Tito, filho do imperador Vespasiano, destrói a cidade e destrói o santuário. E o seu fim será como inundação. E aí, irmãos, para tirar essa ideia de guerras, terremotos, assolações, aí tem que colocar no sermão escatológico de Jesus. Não precisa, não precisa. Onde é que a gente encontra ebola, gripe espanhola, peste negra, Covid-19, guerra da Ucrânia com a Rússia, Primeira Guerra Mundial, 14 a 18, Segunda Guerra Mundial, 39 a 45. Onde é que a gente coloca, pastor? Não precisa colocar lá no sermão escatológico, que está abrangendo 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Os sinais da vinda de Cristo são aqueles 21, e enquanto a igreja estiver aqui, eles não se cumprem. Onde estão os sinais que a gente está vendo hoje? Está aqui nesse recortezinho, ó, e até o fim. Ou seja, da 69ª até o fim, nossa era, a era da igreja, até o fim, o que é que está aí? Haverá guerras e estão determinadas assolações. É nesse recorte que entram essas hecatombes, esse caos, essas coisas que estão acontecendo por aí. Não precisa eu puxar o sermão escatológico de Mateus 24, de Lucas 21, de Marcos 13, para dizer que os sinais, aqueles sinais da vinda de Cristo, são isso que a gente está. Na minha visão, o que a gente está vendo hoje está aqui, nesse recorte. Quando ele já botou o ano 70, já botou 33 anos, ou melhor, 37 anos, já botou, e depois dos 37 anos, até o fim, haverá guerras e estão determinadas assolações. Aí está dentro do intervalo também. Então não precisa, pastor Juvenal, não precisa acrescentar outras coisas, está aí. O intervalo entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. E aí vem a 70ª semana. E ele, quem é ele? O príncipe. O príncipe lá, não de cima, não é o príncipe do 25, é o príncipe do 26. Porque na língua portuguesa, a gente costuma trabalhar para a redação os chamados pronomes deíticos. Que você, para não repetir substantivos, você pode utilizar pronomes deíticos. Ele, este, esse, aquele, você pode usar. Então, quando você tem e ele, esse ele aí é um pronome que puxa o príncipe do verso 26 e não do verso 25. O aliancista diz que é a mesma coisa, que o príncipe aí é Jesus Cristo. Não é. Ele, o anticristo, firmará aliança com muitos. Os aliancistas, eles dizem que aqui é Cristo e a aliança aqui é a nova aliança que Jesus está fazendo com a igreja. Porque lembra que Jesus falou, esse sangue é o sangue da nova aliança que é derramado por muitos.
Aí eles acham que aqueles muitos dos sinóticos lá da ceia são os mesmos muitos aí, da igreja. Para o aliancista, muitos aí é a igreja. Para a gente, muitos aí é Israel. Veja a diferença da interpretação. Para a gente, muitos aí é Israel. Então, o anticristo firmará aliança, um pacto com Israel por uma semana, 7 anos de tribulação. Na metade da semana, que é a grande tribulação, fará cessar o sacrifício e a oblação. Aí eles dizem que é na metade da semana, vou trazer para os irmãos a interpretação dele, porque eles dizem que a semana 70 começou com o batismo de Cristo e termina com o Calvário. Aí ele diz que com a morte de Cristo no Calvário, ele pega Hebreus. Aí ele diz, aí, ó, na metade da semana, ele fez o quê? Cessar o sacrifício e a oblação. Os sacrifícios judaicos que eram realizados lá no Antigo Testamento. Aí Cristo fez isso. Aí eles dizem isso. Mas, como é que eles explicam sobre a asa das abominações virar o assolador? Como é que eles explicam essa quebra do pacto, né? Como é que Cristo vai quebrar o pacto com a igreja? Aí fica complicado, Cristo quebrar o pacto com a igreja. Aqui ele está quebrando. Na metade da semana, a grande tribulação fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até o fim, até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Lembrando que eu coloquei aqui no cochete, eu coloquei Mateus 24, 15, porque lá Cristo divide direitinho a semana. Quando ele diz, quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então ali, no verso 15, começa a grande tribulação. E antes do verso 15, a parte A, os primeiros 3 anos e meio, com o pacto feito. A abominação da desolação vem para a quebra do pacto. Aí você tem a grande tribulação. Pode passar, irmão, Almi. É só para dar esse texto para a gente poder avaliar. O acordo de morte, a 70ª semana de Daniel. Duração total do acordo, 7 anos. Uma semana de anos, 7 anos. E aí a gente está dividindo assim, irmãos. Porque, infelizmente, alguns pastores e algumas pessoas dizem que nós estamos no princípio de dores e usam como base, porque os terremotos aumentaram, porque aí começa a falar essas coisas. Não olha por eu não olho por essa ótica, eu olho pela interpretação de Jesus. O sermão escatológico de Jesus não saiu da cabeça dele. O sermão escatológico de Jesus foi com base nas Escrituras. Ele utilizou Daniel 9, 24 a 27 e Daniel 12, 1 e 2. Ele usou 2 textos. Tanto que ele diz no sermão, de que falou o profeta Daniel. Ele está usando Daniel. Então, o princípio de dores, meus irmãos, é a primeira parte. A grande tribulação é a segunda parte. Se a gente quiser chamar o tribulação o todo, a gente vai chamar de tribulação. Mas a tribulação, ela é dividida em princípio de dores. Quem dividiu foi o pastor Evaldo? Não, quem dividiu foi Jesus. Ele diz em Mateus 24, 8, todas essas coisas são um princípio de dores. Aí depois ele joga a grande tribulação, quando ele coloca o anticristo como abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então, essa divisão está aí. O princípio de dores, o gatilho, o anticristo firma uma aliança de paz com muitos, que é Israel. Status, templo reconstruído, templo reconstruído, que é o templo aí de Josué, Moisés e Elias, né? O templo reconstruído, assim que a igreja for arrebatada. Templo reconstruído, sacrifícios restaurados, falsa sensação de segurança. É isso a primeira parte, o princípio de dores. Metade da semana, abominação desoladora. O anticristo quebra a aliança, cessa o sacrifício e exige adoração no templo. Aí vem a grande tribulação, status, perseguição extrema, tempo de angústia de Jacó, derramamento da ira divina. Esse slide aí dá a nossa interpretação. O princípio de dor está agora, na era da igreja? Não.
O princípio de dores só vai começar quando a igreja for arrebatada. O catalisador do início dos sinais da volta de Cristo, é o arrebatamento. Ele é o primeiro elemento. Depois dele vem os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, que são os sinais. E aí nós temos, para a primeira parte, princípio de dores, nós temos dos 21 juízos, 11. Para a segunda parte, nós temos 10. Então, o capítulo 8 de Apocalipse, versículo 13, que traz, já passaram 11, já passaram 7 selos, mais 4 trombetas, 11. Aí quando ele diz, ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa das 3 próximas trombetas que vão ser tocadas. Aí você tem mais 3 trombetas, e na 7ª trombeta você tem mais 7 taças, que dá 10. Aí você tem a divisão em 8, 13 desse momento aí. Pode passar, irmão amigo. A cascata do juízo, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, a abertura dos primeiros selos desencadeia uma reação em cadeia de devastação global. Aí começa a tribulação com os primeiros sinais. Então, primeiro, cavalo branco, o anticristo, a falsa paz, a conquista diplomática e o engano inicial. Segundo passo, cavalo vermelho, a guerra, a paz é tirada da terra, homens matam uns aos outros. Terceiro passo, cavalo preto, a fome, colapso econômico, escassez global de alimentos. Quarto passo, cavaleiro amarelo, a morte e o inferno, pestes e mortes ceifando grande parte da humanidade. Aí você tem a cascata. Vamos para o próximo slide. Então aí a gente tem o paradigma das dores de parto. Por que dores de parto? Porque às vezes a pessoa pensa assim, princípio de dor, estamos nos princípios de dor. Eles não sabem nem o que é. As dores são de parto. As dores são de parto. Então a igreja não pode estar com dores de parto, porque ela é virgem pura, imaculada, noiva para casar. A igreja não pulou a cerca, né? Então não tem dores de parto para a igreja. Então as dores de parto é para Israel, que já é uma esposa casada e que está divorciada. Aí é só ler Jeremias 3, Jeremias 4, ela está divorciada. E Deus vai quebrar o divórcio com ela. A igreja é casamento de virgem. Então, uma dor súbita, inevitável, de intensidade e frequências crescentes. É o que está em Jeremias 30, é o que está em 1 Tessalonicenses 5. O que é que a gente tem de dores? A gente pode apresentar, sim, dores de parto de Israel, mas também tem as dores de parto da terra. A terra geme e está com dores de parto. E precisa desses 21 juízos para ela receber um novo nascimento. A terra vai ser regenerada também. E a natureza geme aguardando a libertação dos filhos de Deus, que é a adoção que está lá na frente. No capítulo 8 de Romanos retrata isso. Então, a ilusão, qual é a ilusão? Dentro desse contexto do princípio de dores, paz e segurança. Aí lá, Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, ele diz, sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida. Não é assim que Paulo fala? Quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida. A angústia, porque essas dores de parto são sinônimos de angústia. Toda a criação geme sobre os 21 juízos, o tempo de angústia de Jacó. Então, quando você pega Jeremias 30, você só dá uma olhada aí rápida, você pode abrir aí Jeremias 30 e ver, versos 6 e 7, você vai ver o que é que o profeta retrata. Então, capítulo 30, versos 6 e 7, ele vai dizer assim, perguntai, pois, e vede, se um homem tem dores de parto, olha o que ele diz, perguntai, pois, e vede, se um homem tem dores de parto, porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando a luz, e porque se tem tornado macilentos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E agora que entra a coisa bonita, né? O irmão vai pegar aí. Pega aí, irmão Almi. Irmão Almi é organizado.
Então, capítulo 30, versículos 6 e 7. Vou ler de novo aqui na tela. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz, porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz. É uma símile, né? Tem aí a conjunção comparativa. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. O que é que ele diz? É tempo. E aí eu chamo a atenção dos irmãos. Porque ele vai dizer aqui no verso 7 o que Jesus tinha dito lá. Jesus pensou em Jeremias também. Jesus disse: dias iguais àquele nunca houve, nunca haverá, desde que há gente, desde que há homem na terra. E aqui, quando ele diz, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É isso. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela, Israel. Então é tempo de angústia para Jacó. Chama a atenção dos irmãos para a palavra, a expressão tempo de angústia. Aí você tem com a palavra tempo, que é um advérbio de tempo, ou que é que é um substantivo que expressa o tempo. Aí ele coloca o adjunto adnominal de angústia. Para quem? Jacó. Aí, irmão Almi, coloca 12 de Daniel. Coloca 12 de Daniel aí, verso 1 e 2. Aí, em Daniel 12, versículo 1 e 2. Aí vejo um. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Só que ele não botou para Jacó, mas é o mesmo. O texto trata da mesma coisa, mas você vê aí tempo de angústia. A gente sabe que é para Jacó. Então, e aqui Jesus usou esse texto lá. Aí diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á, olha Israel aí, o teu povo, aquele que foi achado escrito no livro. Aí no final desse tempo vai ter o quê? A ressurreição. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, porque é a ressurreição para o milênio, que é a vida eterna, e depois vem a segunda ressurreição, mas é no final do tempo de angústia. Pega Mateus 24 aí, irmão Almir, e põe aí o verso, parece-me que é o 22 a 23, Mateus 24, que Jesus está com o sermão escatológico, e aí no verso 22, ele diz assim, não, verso 21, ele diz assim, porque haverá então grande aflição. Tem tradução que traz grande tribulação. Como nunca houve desde o princípio do mundo, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então ele está falando, ele está citando Jeremias 30, e em especial aí Daniel 12. Então a gente tem isso. Agora voltemos para o slide, para a gente ir um pouco mais à frente, irmão, para que possamos ir costurando aí a ideia do princípio de dores e da grande tribulação. Então aí, ponto 2, angústia, já vimos, é a angústia de Jacó. Toda a criação geme sobre os 21 juízos, a angústia da terra, e o tempo de angústia para Jacó, como já vimos. E 3, o nascimento. A tristeza se transforma em alegria pela libertação. O renascimento de Israel, que Jesus chama de tempo da regeneração. Vai ser da terra, da natureza e da nação de Israel, que aquele vale de ossos secos recebendo carne e Deus colocando dentro deles o Espírito Santo. Pode seguir, irmão Almi. Pode seguir. Isso. O mistério do princípio de dores. De quem são essas dores? De quem são? Nas Escrituras, a resposta depende de rigorosas distinções ontológicas. São as dores da terra, criação,
São as dores de Israel, a mulher. A igreja está aí, não dá para ser dores dela, porque ela é a noiva. A gente botou aí, a igreja é a noiva. Então, dores de parto, 24 de Mateus, 25, Jeremias 30, versículo 30 a 31, uma doutrina de extrema importância para a compreensão das profecias bíblicas. Se você se situar aí, você vai ver bem. Eu não posso dizer que nós estamos no princípio de dores, porque a igreja não passa por essas dores. As dores não são delas. Igreja arrebatada antes da tribulação. Quem joga a igreja na tribulação piorou, né? Jogar, quem diz que hoje está no princípio de dores, tem muito pré-tribulacionista que diz, já está errado também, já está se acabando todo. Quem diz que as dores, que a igreja vai passar pela tribulação, está dizendo que a igreja vai passar pelas dores. Só que as dores não é dela, as dores é da esposa divorciada, é de Israel. Não é dores, e é da. Caiu o som. Ficou mudo aí. Achei que tivesse travado só para mim. Não, 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 entrou. para todos. Deve ter caído a internet dele. Tu Ele já deve estar já e tá com voltando aí daqui a ânsias pouco. para dar a luz, né? Com ânsias. Estão me ouvindo? Agora sim. Alô? Agora sim, teve um intervalo aí. Sim, sim. Intervalo. Então, eu estou dizendo, relembrando aos irmãos que as dores são de Israel e ela é a mulher a dar à luz. Lembra lá de Apocalipse 12? A mulher estava grávida, com Grávida. ânsias de parto para dar à luz. Então, a mulher lá, Israel, né, a mulher vestida do sol, que é Jacó, com a lua debaixo dos seus pés, que é Raquel, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, que são os 12 filhos de Jacó, que estão lá, o sonho de José, lá no capítulo 37 de Gênesis 9 e 10. Vamos seguir, irmão Almir, mais um aí. Então, a matriz ontológica das entidades proféticas. Isso aqui, irmãos, divide, você entende direitinho, ó. Status ontológico. Você tem a terra, a igreja e Israel. A terra, a igreja e Israel. A terra, criação sujeita à vaidade. Romanos 8. Ela é uma criação sujeita à vaidade por aquele que a sujeitou, o homem que passou o bastão para Satanás. Deus mandou radar, domine, seja soberano sobre a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo que se move sobre a terra. Ele pegou e deu de bandeja a Satanás. Então, a criação ficou sujeita à vaidade. A igreja, noiva virgem. Israel, esposa divorciada. Esse é o status ontológico. Da terra, criação sujeita à vaidade. Da igreja, noiva virgem. De Israel, esposa divorciada. Diagnóstico, sintoma. A terra, gemidos e dores de corrupção. Romanos 8, de 20 a 22. A igreja isenta, não está casada nem grávida. Romanos, 1 Coríntios 11, 2, estou preparando vocês como uma virgem pura para o marido. Israel, dores de parto, angústia de Jacó, Jeremias 30, de 4 a 7, a gente leu. Mecanismo criativo, resultado. Para a terra, regeneração cósmica pelos juízos. No Éden, queda, maldita é a terra por causa de ti. Aí vem a maldição. Agora, Mateus 19, 28, resposta a Pedro: nós deixamos tudo e que te seguimos, que receberemos. Vós que me seguistes quando na regeneração. O que é que Jesus quis dizer com regeneração? Regeneração da terra. O filho do homem se assentar no trono de sua glória, vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus chamou o tempo lá de regeneração. E lá em Atos 19, 20 a 20, 21, 19 a 21, Atos 3, 19 a 21, fala de que, lembra dos apóstolos em Atos 1, 6? Restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E lá no capítulo 3, 19 a 21, está dito que o céu vai conter Jesus até a restauração de todas as coisas. Então é no milênio que nós vamos ter essa regeneração cósmica pelo juízo. Igreja, arrebatamento pré. Caiu de novo.
Caiu de novo. Passar. Vamos lá. Pronto, pode passar, irmão Mi. A internet está meio oscilante hoje aqui. Pode passar, irmão Mi, para outro slide. Vamos ver. Isso. A terra, gemidos e regeneração. Isso é muito importante. A criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, Romanos 8:22. Para que essa criação, essa criação tenha a redenção, a regeneração, a gente tem as engrenagens aí. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças que vão não somente punir o trono da besta e os adoradores dela, mas também vão preparar. Lembrando, irmãos, que a terra, quando o dilúvio aconteceu, ela se desinclinou do seu eixo. É o Henry Morris que diz isso no livro A Bíblia e a Ciência Moderna. A Terra se desinclinou do seu eixo, passou a chover, os continentes e as suas quebras, as quebras dos continentes ocorreram. A Terra passou a ter uma diversidade climática e a redução da idade dos homens foi brusca, de um Matusalém de 969 até o Moisés registrar no Salmo 90 que a duração da nossa vida é de 70 anos. Se algum pela sua robustez chegou a 80, o melhor deles é canseiro e enfado. Então, diante Ciência, né, pastor? Finalzinho. fugiu, a ilha fugiu, a quebra dos montes, a terra toda aplanada, como diz Isaías, não mais essas oscilações, terra desinclinada do seu eixo, sem os cataclismos, sem os tsunamis, tudo isso resolvido, sem terremotos, sem essas coisas todas. Então, agora, a terra desinclinada, um clima só, o homem vai ter condição de entrar no milênio com 30 anos e ficar até o final, 1030, porque vamos voltar a um período antediluviano até semelhante ao edênico. Aí nós temos verso 4 de Isaías 40. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Verso 17 de 16 de Apocalipse. Toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Então, combine isso aí, faça esse link com essa situação. Jesus classificou esta transformação violenta não como fim, mas como a regeneração. Mateus 19:28. O princípio de dores é o processo de reconfiguração física do planeta para o trono da glória de Cristo, o trono de Davi. Pode passar, irmão Mi. Estou fechando já. Então, pode passar. A igreja, isenção da noiva virgem. A igreja não passa por essas coisas. Paradoxo biológico e teológico. A igreja não pode sofrer dores de parto por um motivo ontológico fundamental. Ela é uma noiva virgem. 1 Coríntios 11:2. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. A era da igreja é a era da graça, da dispensação da graça. Aí vem a 70ª semana de Daniel, tribulação. O mecanismo de fuga é para Israel, não é para a igreja. A igreja não possui o meio e o fim. Quando a gente diz isso, ela não possui o meio e o fim, quer dizer, se tem princípio de dores, tem que ter o meio das dores e tem que ter o fim das dores. O princípio das dores é o início das 70 semanas, da 70ª semana. O meio das dores é a quebra do pacto e o fim das dores é lá no final da 70ª semana. Então, a igreja não possui o meio e o fim dessas dores. Seu evento escatológico não é a tribulação, mas a libertação prévia. O arrebatamento consolará e encherá os crentes de esperança, antes da repentina destruição que recai sobre o mundo. Pode passar, irmão Almir. Israel, o tempo da angústia para Jacó. Israel é a esposa divorciada de Deus, Jeremias 3:8, a quem o Senhor busca reconciliar. A grande tribulação é o mecanismo doloroso dessa reconciliação. Diagnóstico, Jeremias 30:6. Porque vejo a cada homem
com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. Livramento, é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Jeremias 37. Quebra do jugo e retorno ao serviço ao Senhor. Ápice da angústia, 70ª semana de Daniel. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. É o ápice. Mas Israel, no final, Deus está purificando Israel para tirar os 2 terços que ficarão com o anticristo e irão para o lago de fogo, e um terço que vai reinar mil anos e depois vai para o estado eterno. Pode passar, irmão Almir, para ver aí se... Vamos parar por aqui. Pode tirar, irmão Almir, irmão Elias. Era isso aí que a gente queria passar hoje. Obrigado, pastor Evaldo. Muito obrigado Sim. mais uma vez. Os irmãos tiverem perguntas, fiquem à vontade. Se alguém quiser já fazer alguma pergunta. Irmão Genivaldo, por favor. O pastor falou que Israel, como nós cremos, essa mulher divorciada dá luz. Logo, pegando aí, o próprio Israel daria luz ao próprio Israel? Só uma pergunta, eu compreendi, mas eu coloquei essa pergunta, inclusive, para buscar mais esclarecimento. Não sei se minha pergunta foi formulada de uma forma fácil de compreender. Falando que a mulher que está com dor de parto vai dar à luz um filho. Se ela está com dor, ela vai dar à luz um filho. Se a mulher de parto é Israel, ela daria à luz ao próprio Israel, ou seria dado um outro nome ao filho dessa mulher com dor de parto? Essa é a pergunta. Lá em capítulo 12, depois eu deixei lá para decodificado para a semana que vem, porque eu sigo o Darby aí no 12:5. Para mim, ali, Israel dá luz à igreja, no sentido de que a igreja ali é uma visão apenas como se abrisse o parênteses para a gente poder visualizar o arrebatamento da própria igreja. Então, Israel gerou a igreja, não foi isso? Não começou lá? Então, Sim. nós somos filhos de Israel. Como disse Jesus em Samaritana, a salvação vem dos judeus. Então, mas no contexto da tribulação em si, sim, Israel está dando à luz a seus filhos. Por quê? Porque você tem a chegada de Moisés, representante da lei, de Elias, representante dos profetas. Essas 2 testemunhas vão gerar 144 mil, e os 144 mil vão ser responsáveis de contemplar não só Israel, mas também gentios que se converterão de todo mundo, de todas as nações, através do trabalho do evangelho do reino, porque os gentios também farão parte dessa nova aliança. Está lá em Isaías 9, né? Que a nova aliança também contemplará os gentios. Então, sim, a nação de Israel estará com dores de parto, mas olhando para o vale dos ossos secos, a vida ali é gerada. Quando Deus coloca o seu espírito na vinda dele e eles se convertem e choram, e Deus coloca o espírito dele dentro deles e eles vão, e diz que em toda a carne. Então, vai haver no final do milênio, no final da tribulação, explode Israel. A nação de Israel salva para o milênio, os pequeninos irmãos de Jesus. Então, tem sim essas dores de parto para gerar agora, porque hoje a gente tem a nação estruturada apenas fisicamente, né? A gente tem a nação lá, que eles estão lá, tem o espírito, né, dentro deles e tudo, mas eles espiritualmente eles não estão com a vida de Deus. Então eles vão crer no final. Claro que na tribulação já tem pessoas crendo, judeus crendo, né? A gente tem a mulher já sendo perseguida pelo dragão, mas essa mulher vai gerar mais filhos. E aí é o que a gente vê em Jeremias 30, em Jeremias 31, até Jeremias 34, porque é a nova aliança chegando. Então é isso. Obrigado, pastor. O João.
Tá sem som, pastor Juvenal. Sem som, pastor Juvenal. Fechado só. Então, pastor Evaldo, eu estou ensinando na igreja Ezequiel. Já estou no final. Passei por Gog e Magog já, e agora eu estou no templo. Aí eu perguntaria para o pastor, aonde o irmão situaria Gog e Magog? É, a gente E lá no tem, final daqui eu vou perguntar sobre o templo, mas não é hoje não. inclusive no meu livro, no manual, tem uma parte que eu faço um paralelo lá no final, no capítulo 14. Eu faço um paralelo entre Gog e Magog de Apocalipse 20, de 7 a 10, com Hum, Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39. Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 não é Gog e Magog de sim, Apocalipse 20, porque Gog e Magog de bem fiz esse Apocalipse paralelo, 20 essa comparação. tem a ver com, é no final do milênio, e tem a ver, é Satanás que é o líder, que vai Gog e enganar, Apocalipse é no final de milênio. isso, Gog de Ezequiel Ezequiel, 39 é a queda do comunismo, é a confederação do norte sendo a queda destruída, do a comunismo. queda do Ah, comunismo, não é a queda do reino do anticristo. É Deus destruindo a Confederação do Norte, que tem Rush, que é a a Rússia, Rússia, é, e isso. Ela Pérsia, que é o Irã, tem o Pérsia, Irã, Irã, Pérsia, os persas contigo, tem também a Turquia, que é a casa de Turquia, Togar, tem a Líbia, Líbia, tem a Líbia, inclusive Tubal é Tubovsk, capital da Sibéria. Então você tem ali Tubal, que é Tubovsk, Rush, que é o príncipe da uhum, Rússia, e você tem ali uma relação com Moscou. Então, mas sim, não só, você vai ter ali porque já tivemos um prelúdio com 1989, com a queda do Muro de Berlim, a divisão das Alemanhas Oriental e Ocidental, não mais, agora a União. Nós tivemos Gorbachev com a perestroika, é, nós tivemos a derrubada da estátua de Stalin, nós já tivemos ali a queda inclusive a expressão se parece muito com, porque ali tem o urso, inclusive o urso é o símbolo da Rússia. E até quando ela era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, chegava perto do urso, o URSS. Então, mas a gente dá mais dados para se analisar. Então, depois de Israel voltar à sua terra em 14 de maio de 1948, aí você tem um período de pós-Segunda Guerra com a Guerra Fria. Você tem aí de um lado os Estados Unidos e do outro lado a, a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas, e a gente vai caminhando ali com uhum, muitos dados e vai fazendo os paralelos. Agora, eu ainda não respondi sua pergunta. Quando é uhum. que cai? Quando é? Vai cair depois dessa guerra depois da quebra do pacto. Ou seja, ela vai cair dentro da grande tribulação. Tribulação. Beleza. Provavelmente ali entre um pouco mais adiante, são 84 meses, né? É, Passaram 42 meses de princípio de dores, faltam 42, mas não é mas logo ali não é logo ah, na divisão, não. É um pouquinho mais para lá, é um pouquinho mais adiante. Eu não posso um pouquinho precisar antes. Adiante ou antes? é um pouquinho mais Para adiante mim, é o da comecinho da quebra do tribulação. pacto, hein? Eu, É eu dentro vejo da grande, é dentro da parte final a e parte final. não dentro da parte inicial. É dentro da parte final, porque Deus já está começando a trabalhar
já está começando, chegando já perto do Armagedon, para que haja a preparação para que Israel seja agora não mais cauda, mas cabeça das nações. Então, já está começando a trabalhar, porque o senhor pode olhar em 38, o senhor já estudou aí com a igreja, 38 e 39 já vai começando a mostrar que Israel vai ser uma bênção na terra, que Israel vai dando ideia já do triunfo de Israel. Então, ela está ali antes da Batalha do Armagedon, mas depois da quebra do pacto. Entende? Entendo. Eu entendo, mas não concordo. Hein? Permita eu discordar do pastor. Sim, sim, Eu sim. vejo que é no comecinho da tribulação, Hum, porque o propósito da guerra de Gog, que é o príncipe, e a terra de Magog, que é a coalizão, sobre a coalizão nós estamos ok, né? A coalizão de Gog, né? hum. Mas sobre o quando, eu discordo um pouquinho do pastor, porque eu vejo que Não, é. fique à vontade, fique à vontade. Não tem problema nenhum. Você já me deixou à vontade, então ultimamente eu ando discordando das feras teológicas. Aí, pastor, aí eu vejo que é no começo, né, Sim. da tribulação, porque, para mim, o ponto-chave, a chave dessa interpretação é que a guerra de Gog e Magog, ela não pode concorrer com Armagedon, certo? Porque não pode haver duas guerras simultâneas, né? Ou pelo menos muito próximas. A guerra de Guerra e Magog não visa a destruição de ninguém, nem do anticristo e nem do próprio Israel. A guerra de Gog e Magog, ao meu ver, é uma guerra por inveja, certo? Essa coalizão que o povo, desde o começo, desde dos amalequitas, quando os judeus saíram do Egito, no deserto, que foi atacado por, por Amaleque, né? O povo de Amalequitas, que eles vêm perseguindo Israel, e todos os inimigos dos países circunvizinhos invadiam Israel e atacaram Israel por inveja. Aí a guerra de Gog e Magog, para mim, vai ser outro ataque por inveja. Por quê? Após Israel, em 1940, a partir de 1948, começou a progredir muito, né? Na tecnologia, na agricultura, até Uhum. água de vento Israel faz, né? Tira, né? Transforma vento em água. Dessaliniza o mar para virar água, né? O deserto ficou frutífero, está exportando frutas adoidado para todos os lugares, principalmente para os países circunvizinhos. E vai dar a carta branca para Israel no terceiro tempo, certo? Vou na Junto internet com essa sua, carta pastor. branca ainda, hã? Hum. Tá Para Tá progredir paralisando, mais travando. pastor ainda. Juvenal. Aí, ao meu ver, a Gog, com sua coalizão, vão crescer os olhos em Israel de novo, né? E vai atacar por inveja. E a palavra-chave é que Israel, o capítulo 38 fala que eles virão. A, caiu a minha conexão? Não, Não, não. tô Estão me Não, ouvindo. ouvindo? Tá Alô? estamos paralisando, ouvindo. mas estamos ouvindo. Oi? Está ouvindo? Sim. Tá. Então, aí, como Israel tem progredido muito desde 1948, e com a chegada do anticristo ele vai progredir mais ainda, aí a coalizão de Gog vai invadir Israel, não para destruir Israel ou provocar a queda do anticristo, qualquer coisa assim, mas para levar os despojos.
está lá no capítulo Sim, 48, sim, para sim. levar os despojos, né? Uhum. Aí eu vejo que será no início da tribulação para não concorrer com a guerra do Armagedon. E, além do mais, o anticristo pouco vai se lixar com essa invasão de Gog e Magog. Ele não vai se importar, né? Porque É, o Gog e Magog não minha vai mexer com dificuldade, o anticristo. Só vai mexer. O alvo certo. é empobrecer Israel levando os despojos. Aí deu a guerra. A guerra não dá nem início, porque Deus destrói com inundações, trovões, relâmpagos, terremotos, enquanto eles estão no caminho, né? Eles só vão ter o trabalho de atravessar o rio Eufrates, né? Que vai secar para isso, para facilitar a guerra de Gog e Magog. É assim que eu começo. Mas o restante eu concordo com o pastor, né? É, Só não eu concordo com o só, quando e com o propósito. sim, eu só tenho dificuldade, viu, Aí eu irmão, pergunto, pastor eu volto, Friends forever? Never. Friends forever? Por quê? Assim, eu discordo só na seguinte questão. Veja bem, a minha dificuldade, irmão Juvenal, pastor Juvenal. O Opa, quando a gente começa a anticristo, falar, trava. tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me Sim. ouvindo? Vendo? Estou Tô A ouvindo. ouvindo. minha, a minha dificuldade nesse Estamos campo, ouvindo. Estou. a minha dificuldade nesse Está campo é falhando, mas estou que, ouvindo. sim, mas vamos lá. A minha dificuldade nesse campo, em situar no primeiro momento, é porque o anticristo vai fazer um pacto de paz com Israel. Não é com. O problema é que ele vai ter cavalo vermelho, cavalo, vai ter guerras. Como Jesus diz, haverá guerras, mas aí dentro de um campo mais global. Mas em se Aham. tratando de Verá. Israel, ninguém mexe em Israel nos primeiros 3 anos e meio, enquanto o anticristo tiver com pacto. Não somente para a construção do templo, mas ninguém toca em Israel nos primeiros 3 anos e meio, devido ao pacto de paz que ele faz com Israel. Aquela aliança é a aliança de paz que até hoje muitos querem fazer com Israel e não dá certo. Mas essa aliança de paz tem a proteção, tem o amparo do anticristo nos primeiros. Então, a minha discordância é que o anticristo vai se lixar sim. Não é que ele não vai se tocar Israel, ele está dentro, porque o próprio Israel está achando que ele é o Cristo. O povo de Israel vai recebê-lo como Messias. Então, como é que ele vai perder essa audiência? E, Sim. claro, em Ezequiel é mostrado, o senhor já estudou já mostrou que Deus diz assim: eu pula no meio da terra. Justamente porque ela tem essa riqueza toda do Mar Morto, ela tem minerais, ela tem tudo, e como o senhor elencou muito bem. Então, o Petróleo. anticristo vai estar mais fragilizado no segundo momento, porque quando ele rompe com Israel, aí que ele não liga para Israel mais, quando ele quebra o pacto. Mas no primeiro momento, não tem Rússia, não tem Confederação do Norte que toque em Israel, porque o anticristo está lá. Agora, no segundo momento, é que ele vai ter outras demandas, e aí ele vem a guerra que não precisa ser a guerra lá colada com o Armagedon, ela é antes. Mas quando a gente lê aqui em 38, versículo de número 23, Deus já está mostrando, porque veja bem, ainda que não tenha uma cronologia, mas o Vale dos Ossos Secos é no capítulo 37. É no capítulo 37. Aí quando a gente vem para capítulo 38, versículo 23, aí diz assim, 38, 23 diz: assim eu me engrandecerei, me santificarei, me farei conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Então, Deus já está começando a preparar a coisa para o retorno do filho dele. E aí é um milagre, porque guerra de Gog e Magog é um grande milagre que o povo já começa a ver. E que eles vão tentar sitiar Israel, a Rússia, vai tentar com a Confederação do Norte, mas elas não vão disparar nada, porque Deus vai interferir. Então, é a minha discordância também, viu? Mas vamos para frente. É pequeno. Deixa É eu. só na cronologia, só. Maravilha. Eu
O irmão Daniel pediu para uma pergunta, mas antes do irmão Daniel, o primo acenou, que acho que ele quer fazer uma pergunta também, mas como diz os juristas da Tavênia, primo e Daniel, deixa eu só fazer uma, porque eu nunca consigo fazer, então deixa eu ver se eu consigo fazer. Na verdade, eu tenho três, mas vou fazer uma, então depois faço outros. Mas um pequeno comentário sobre Israel. Na semana passada, eu assisti um documentário no YouTube sobre Israel. Não sei se algum dos irmãos já assistiram, mas é impressionante, impressionante. Aí você olha e fala, não, é Deus, só Deus, com uma nação que foi, né, 1948, como foi dito. Hoje, nós temos, o Brasil tem mais de 500 anos, nós não chegamos aos pés. Se eles falarem, vamos invadir o Brasil, vamos correr porque eles já tomaram conta, porque a força deles é absurda em tecnologia, em armas e tudo. E aí, esse documentário, ele mostra Israel todinho, fala sobre Jerusalém, Tel Aviv, uma cidade moderna, maravilhosa, umas coisas assim que eu achava, Jerusalém, Israel, Tel Aviv. Irmãos, se não assistiram, assistam, vocês vão, a gente vai ficar de queixo caído. Que nação, é uma coisa assim absurda, absurda. Então, você vai assistir aquilo e vai falar, não, é um povo de Deus mesmo, completamente estruturado, uma potência realmente é. E como foi dito aqui, realmente eu já tinha lido também, quando eles recebem a terra em 1948, uma terra que era um deserto, não tinha nada, nada, nada. Depois veio a Guerra dos Seis Dias e eles acabam pegando mais territórios. E assim, é um crescimento assim absurdo em todos os aspectos, né? Então, é maravilhoso realmente o povo de Deus. Minha pergunta, Pastor Evaldo, Mateus 24, 21 e 22. A minha duvidazinha ali, que faz um tempo que eu tenho. Por que haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais? 21 e 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Pastor Evaldo, igreja ou Israel? Porque tem um monte de crente que confunde isso. Podia explicar melhor? É Aí, para porque que a gente possa. o mal é alguém achar que a palavra eleito só se aplica à igreja. É o mal. Porque Israel, desde o Antigo Testamento, Deus chama Israel de povo eleito dele. Então, escolhidos não implica. Ah, porque no Novo Testamento, escolhidos, eleitos, aparece para a igreja. Que aparece? Se o Novo Testamento é base na sua totalidade, igreja. Quando você pega o Novo Testamento, de Atos 2 até Apocalipse 4:2 é igreja. É? E agora, quando Jesus está falando nos evangelhos, não tem igreja. Nos evangelhos não tem igreja. Salvo capítulo 16 e 18 de Mateus, que a palavra igreja aparece 3 vezes. Mas fora isso, e nos evangelhos, a igreja não nasceu. Jesus tem instrução futuras para a igreja em João 13 até 18. 13 até 18, aí ele tem instruções específicas para a igreja em termos de futuro, porque até em Mateus 16 ele projeta a igreja para o futuro, quando diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, quando você olha para os evangelhos e você vai para o sermão escatológico, você não pode pegar esse texto porque diz que os dias serão abreviados por causa dos escolhidos e entender. É claro que os aliancistas vão dizer, não, até o César Cavalcante, que não é aliancista, ele diz que era pré-tribulacionista e mudou. Aí ele diz que, porque eleitos é igreja, eleitos é... Quem é eleitos é igreja? Coisíssima nenhuma. Tem um grupo da igreja que tem a palavra eleitos lá, escolhidos, e aí você tem Atos, você tem nos evangelhos, nas cartas de Paulo, mas quando você tem o sermão escatológico, Jesus está dando um sermão para os discípulos, e os discípulos não são a igreja, vão ser no futuro, mas ali eles estão conversando com Jesus como judeus, e por isso Jesus está falando. E uma das grandes provas, volta aí para o texto, irmão Elias, não, Almi.
Volta aí para o texto e dá uma olhadinha mais embaixo desse texto. Ele fala desses dias, né? Aí ele vai dizer, aí ele vai dizer, é, deixa eu ver aqui. Ele vai falar o seguinte, deixa eu ver se eu pego o texto aqui. É em Mateus 24 mesmo, mas eu quero a expressão 22. 22. Não, 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 acho que é antes. É antes de 22. Ele vai dizer, sim. Aí, colado, verso 20. O que é que diz? Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. Aí você está vendo, aí está Sábado. colado. Porque então haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Se aqueles dias aí, o senhor coloca o texto que o senhor puxou. Aí você linka aí. Esses escolhidos guardam o sábado. Entende? Por isso que Jesus estava pedindo para orar para que a fuga deles, para não fugir, não ter as demandas no sábado, né? Então, esses escolhidos aí, eles são de Israel. Até nesse texto, no contexto de Mateus 24, os escolhidos é Israel. Tanto que o pastor Ulisses até falou isso aqui uma vez, eu tentei discordar, mas depois eu dei a mão a palmatória. Veja aí no finalzinho, puxa mais, irmão, para baixo. Aí ele diz assim, versículo 31. Esse versículo 31 que os aliancistas pegam para dizer que é o arrebatamento, né? Mas aí, ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade. Aí são judeus. Esses escolhidos aí não são nem gentios, serão judeus dentro do contexto do capítulo 24. O pastor Ulisses está certo. Então, se esses escolhidos aqui são judeus, são os mesmos escolhidos dos dias abreviados lá que o senhor colocou, irmão Elias. É isso. É, quando algum pastor vai pregar e fala Mateus 24, eu falo, Ih, lá vem confusão, lá vem coisa errada. Porque, via de regra, eu diria que 90% dos pastores que pregam sobre Mateus 24 pregam errado. Pregam errado, associando, o irmão Costa está concordando comigo, pregam associando o texto de Mateus 24 à igreja, A igreja. quando na verdade não é com relação à igreja, é Irmão, basicamente irmão, irmão, Israel. nós primamos, irmão Elias, por isso. A gente prima por contexto imediato, contexto recente, contexto posterior. Se a gente trabalha com contexto, a gente trabalha com sermões, os batistas regulares trabalham com sermões positivos. Como é que você vai pegar o texto de Mateus 24 e 25, sermões escatológicos, e vai dizer que aquilo ali é a igreja? Outro dia um pastor batista regular estava me dizendo, está colocando que o sermão do monte ali, Jesus está falando com a igreja. A igreja nem existia, como é que ele está falando? A gente pode pegar aplicações do Sermão do Monte para a igreja. Mas eu digo, meu irmão, a igreja nasceu foi em Atos 2. Como é que Jesus está falando ali com os discípulos, está falando com a igreja? Não, irmão, a igreja. Mas a igreja brotou de uma hora para outra. Não, tudo bem, nós temos o embrião da igreja, mas a igreja só nasce em Atos 2. Antes de Atos 2 não tem igreja. Então, o Sermão da Montanha não é para a igreja. É um sermão que é a bússola ética para Israel. Agora, a gente pode extrair aplicações para a igreja, para não ficar confundindo as coisas. E o sermão escatológico, eu concordo muito com o senhor. Concordo em gênero e números. Não digo grau, porque não tem, a língua portuguesa não tem grau. Eu não posso dizer caso também, porque tem gente que diz concorda em número, gênero, grau e caso. Não, grau e caso, deixa lá. Mas só em gênero e número. Caso Concordo com o senhor, só a língua grego. porque Ô, não é pastor grego, Evaldo, né, pastor? Uhum. viu, pastor Evaldo? Mas assim, a gente, infelizmente, a maior parte dos pastores, né, uma grande parte, é, foram e são mal preparados, não por culpa deles, enfim, mas acaba fazendo um seminário que são 4 anos, que não é muita coisa, não aprende grandes coisas e para por aí e já vai para a igreja achando que já sabe de tudo.
né? Eu falo isso até pela. Eu fiz seminário também, então, quando começamos com o escatom aqui, eu achava que eu sabia tudo. Aí, cada dia mais que a gente passa, eu vi, nossa, realmente não sei nada, está sendo muito pouco. Então, assim, e eu vejo pastores, às vezes, pregando com uma coisa que eu falo, não, não é possível, né? E, infelizmente, ensinam o povo de maneira errada, né? Aí vai pegar Infelizmente, vai pegar a parábola das 10 virgens, vai dizer que é o arrebatamento, vai né? dizer, Vai dizer que é o é, arrebatamento, vai pegar para. Aí vai começar a misturar tudo. Isso está certíssimo. Vai começar a fazer uma misturada é, daquelas. E aí começa infelizmente, a se atrapalhar todo, a ensinar coisa que não tem no texto. A gente tem que analisar. infelizmente. Nós não Infe- podemos ser anacrônicos, nós temos que ser diacrônicos. Então você tem que avaliar para quem é, qual é o auditório, qual é a auditoria, não é auditoria, qual é o auditório mesmo, qual é o auditório, qual é o público-alvo. Jesus está falando para que público? Como é que eu posso Audiência. dizer? Qual é a Dizer audiência? audiência. É isso aí, audiência. Como é que eu posso? Porque eu tenho que ver isso, e o texto, e o contexto, e os textos que. Jesus pega Daniel 9, lá a gente já leu aqui, que Daniel 9 está lá. 70 semanas são dadas com teu povo, tua santa cidade. Jesus está Povo, pegando isso aí é o texto, vamos dizer assim, eu estou pregando aí, irmão Elias está pregando, os irmãos estão pregando, os pastores, aí daqui a pouco, o meu texto base é esse, eu estou pregando em cima desse texto. Esse texto, Jesus pegou o texto, meu texto é Daniel 9, meu texto é Daniel 12, e vai lá que Daniel, Jeremias 30 também entra. Está pegando ali, está construindo o sermão dele. Esses textos de Jeremias 30, de Daniel 9 e Daniel 12, nada tem a ver com a igreja. Então, como é que eu vou fazer essa costura e vou me dar bem? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar é, cuidado. O máximo que a gente pode pegar do sermão escatológico para a igreja é a iminência. Quando ele diz assim, nos versos 36, 34, 35, 36, quando ele vai dizer assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem o filho, nem os anjos, senão o Pai. Aí a igreja entra no seguinte sentido: é a igreja que determina a iminência. Se Jesus já está dando sinais, está mandando olhar para a figueira, está dando sinal disso, Jesus está dando um bocado de sinal, e agora ele chega e diz: ninguém sabe, ficou alguma coisa aí diferente. Por que você está jogando sinais? Ele está dando os sinais da vinda dele, e de repente ele coloca: daquele dia e hora ninguém sabe, é porque aí entra a igreja, que é a igreja que vai tornar a segunda vinda despercebida de cronologia e quantidade e quantitativo matemático para alguém pregar na caneta e dizer ele volta tal ano. Então, por quê? Porque entrou a iminência. Porque senão era somente esperar o anticristo assinar o pacto e fazer as contas. Então, aí a igreja entra, mas é uma coisa bem tênue. Aí não dá para poder jogar. A sua anteninha são nossas anteninhas. Eu também, eu só não pensava assim como o senhor, dessa expectativa. Mas quando o pastor pega Mateus 24, espere que tem alguma coisa problemática aí que vai sair. Muito. vem coisa errada por aí. Bom, eu tenho mais uma, vai ficar para a semana que vem. O Aí, primo irmão tinha Almir, falado e depois o parece que irmão tá. Daniel. Tenho dois aí, né? Tem o Almir também, E o né? pastor Parece. Juvenal, não sei se a mão dele é da que já passou ou se é mais uma vez. Mas pelo horário, vamos ver se a gente consegue aí, Mas, para não ficar muito Pode tempo. ser. Irmão Elias, Então, parece que irmão Almir está há mas a algum minha tempo. pergunta vai ser rápida. Minha colocação vai ser rápida. Né? Ô, pastor Juvenal, deixa o irmão Almir, que ele não falou ainda, Hum, primeiro, viu? E tranquilo. aí tem o irmão Daniel. Se você entra também, a gente vai. A Irmão minha Daniel. pergunta fica para Não, semana que vem. a minha pergunta pode ficar para a semana que vem, mas eu vou fazer agora, aí depois o pastor pode responder na semana que vem. Aí até falando dessa questão da igreja, no capítulo 20, versículo 26 de Daniel 9, ali, esse pedacinho aqui, onde fala e até o fim, né? E aí o pastor abre o parênteses aqui para a era da igreja. Então eu queria entender melhor aqui como compreender realmente esse até o fim,
como realmente o fim da era da igreja. Mesmo porque a pastora já comentou que são três fins, né? Então eu ainda não consegui pegar esse pedacinho aqui e realmente aplicar como Jesus, como Daniel ali, né? O anjo falando ali até o fim, a era da igreja, né? Então eu gostaria de uma explanação um pouquinho mais aprofundada aí, mas pode ficar para a semana que vem. Maravilha, que eu achei muito, a pergunta muito interessante, primo. Legal. Irmão Daniel, e depois a colocação do pastor Juvenal. Irmão Daniel também. Gostaria de deixar a pergunta para a semana que vem. É de Apocalipse 17, 16 a 17. Na semana que vem temos tempo. Pastor Juvenal, o A pastor gente, Evaldo. Maravilha. a Não voltar. gente, na semana que Olha vem, lá que vocês não vão fazer essa pergunta, porque pastor Evaldo, Jesus vai voltar essa semana, viu? na Aí se- vocês não vão fazer a pergunta. a gente pode Espero que abrir, tenha certo. se Jesus não voltar, a gente abre o escatom com essas duas questões. Pergunta. Maravilha. É. Pastor Evaldo, eu vou Agora eu aproveitar queria agora, eu colocar o vou. seguinte, que, essa questão de sinais para o arrebatamento é muito proclamada pelos adventistas, né? E tem influenciado muitos batistas, eu tenho percebido que tem influenciado muitos irmãos da Igreja Batista. Aí, há uns 3 anos, cerca de uns 3 anos, eu fiz uma série de pregação sobre o título Não há sinal para o arrebatamento. Aí eu fiz uma pregação expositiva em Mateus 24, outra em Mateus 25, outra em 2 Tessalonicenses, e teve outro capítulo que eu fiz também um sermão expositivo, provando que não há sinal para o arrebatamento, que esses capítulos não estão falando, se referindo à igreja, né? Eu não sei se está no YouTube, né, que eu coloco as pregações no YouTube, vou verificar e mando o link para os irmãos. Obrigado, pastor. Então, as perguntas ficam para a semana que vem. E, pastor Evaldo, eu tinha um certo jornalista que falava assim: ó, se falar comigo, eu falo mesmo, eu entrego. Então, eu vou entregar. O irmão Daniel falou que ele faz umas perguntinhas assim, né? Aí ele falou para nós, no começo aqui, que ele é professor há mais de 40 anos e os alunos dele faz cada pergunta para ele, então agora é a chance dele fazer pergunta também. Se prepara, pastor Evaldo. Irmão Daniel. Ele tá, ele tá querendo se vingar, né? Achei meu Secular- momento. Secularmente, eu sou professor, do cargo do problema do câncer, eu me afastei, mas eu fui professor do Estado 17 anos, Oh, mas de português, de redação, de literatura, de metodologia do trabalho científico, de projetos, umas 8 ou 10 disciplinas que eu ensinava, mas tinha também esse negócio aí dessas perguntas bem complicadas que os alunos. É verdade. Famosa pergunta capciosa. Ó, e eu tenho ouvido a fama de vocês vai longe. E o pessoal disse, rapaz, aquele grupo ali, tem gente que fala comigo, né? Que a gente manda, esse pastor Evaldo, aquele grupo ali, aquela turma ali, é uma turma boa, viu? É uma turma também que prêmio o senhor lá, que bota para quebrar esse. Eu digo, muito é bom, isso aí nos faz aprender. Eu tenho aprendido tanto aqui com Escatom, melhorei meu livro, futuramente fazer uma terceira edição. Isso aqui vocês estão fazendo e a gente tá. Ó, tem um pastor Lorival que hoje ficou calado, mas tem cada pergunta no jeitinho Tá dele. quietinho hoje, pastor Lorival aí, rapaz? Excelentes, excelentes, excelentes. Mas e os outros aí, rapaz? E pastores É, também, os que não são pastores, todos que estão aqui. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que está ajudando bastante o grupo. É o melhor horário quando a gente para os slides e vocês começam a indagar e a gente sabe que tem pergunta, porque tem lugar que você explana a coisa, quando termina, todo mundo calado, aí a gente diz assim, ou entendeu tudo ou não entendeu nada. Mas aqui não, aqui a gente, quando para, já vem as mãozinhas começam a subir aí, o negócio. E hoje já começou com quem? Genivaldo, e uma pergunta muito, muito é, provocante. É isso aí, é. gente.
O Hélio também ficou quieto hoje, hein, pastor Evaldo? O Hélio também ficou quieto, não falou nada É. hoje. Irmão Klaus também, Só estou tudo bem. assuntando, só estou assuntando. E É, ele também, quando ele pergunta, ele já vem com uma pergunta bem organizada, assim, que a gente olha assim, É pergunta verdade. que mexe com a gente. Verdade. Mas, irmãos, muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço todo o seu. Para mim é maravilhoso, eu aprendo demais, é uma bênção na minha vida. Esse momento com todos os irmãos, com os pastores, e que a gente pode aprender e falar, estudar sobre a palavra de Deus, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que é o que nós mais queremos. Muito obrigado a todos, especialmente pastor Evaldo, muito obrigado, pastor Juvenal, pastor Lorival, amados irmãos aí, muito obrigado. Nossa oração final hoje é do pastor Juvenal, para encerrar o nosso estudo de hoje. Por favor, pastor. Oremos. Maravilhoso Deus, nós te somos gratos, infinitamente gratos pelas oportunidades que o Senhor nos dá para aprender. Nós cremos que nós somos eternos aprendizes e o Senhor, na sua divina providência, nos abre essa oportunidade para nós. Agradecemos pelo pastor Evaldo, pelo irmão Elias e todos os amados irmãos. E agora nós pedimos que o Senhor nos despeça debaixo da tua paz e nos dê um sono debaixo da tua proteção e graça. amém. Em Jesus, Amém. 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 Amém, amém. Amém, Obrigado, irmãos. amém. Obrigado. Amém. Amém. Deus Abraço a abençoe. Boa todos. noite, boa noite. Deus abençoe. Bênçãos Abraço a maravilhosas. Um abraço virtual a todos. Amém. Obrigado, irmão. Céu, Pela meu comunhão, abraço comunhão muito presencial. agradável. Um grande banquete aí, mais uma vez. Um abraço. Verdade. Amém. Queijo que você vai comer nos próximos meses não vai ter uma única gota de leite. Eu sei que isso parece absurdo.